Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, o apagão do último dia 15 provocou queda de quase 5% nas vendas do comércio em todo o Brasil. E a Polícia Federal investiga agora se houve crimes de sabotagem e atentado contra a segurança do serviço. O apagão, que afetou praticamente todo o Brasil na semana passada, provocou queda de 4,8% do faturamento do varejo. Os dados do índice Cielo do varejo ampliado mostraram que o maior impacto foi nos comércios das regiões Norte e Nordeste. A análise considerou o intervalo do blackout e comparou com o mesmo período do ano passado, também numa terça-feira. No Pará, o faturamento do varejo encolheu 45,3%. No Maranhão, 40,8%. Na Bahia e no Ceará, as quedas nas vendas foram de quase 30%. Já na região Sudeste, o impacto foi menor. Em São Paulo, a retração das vendas foi de 2,8%. A Polícia Federal instaurou um inquérito policial para apurar as causas do apagão. A investigação, que corre em sigilo, apura os crimes de sabotagem e atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que o governo trabalha com a possibilidade de o apagão ter sido causado por uma ação humana. O apagão registrado em todo o país aconteceu horas depois de Wilson Ferreira Júnior pedir demissão da presidência da Eletrobras, sem informar o motivo. O governo ainda não conseguiu esclarecer as causas específicas do episódio. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, solicitou formalmente que fosse aberta uma investigação sobre os fatos. A falha no fornecimento de energia elétrica afetou cerca de 29 milhões de brasileiros. E o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a regra que impede juízes de julgarem casos de escritórios de advocacia que tenham parentes dos magistrados. Ao votar pela derrubada do inciso do Código de Processo Penal, o ministro Gilmar Mendes disse que, para seguir a previsão apontada no Código de Processo Civil, seria necessário o juiz verificar se todas as partes de um processo já foram clientes de um escritório de um parente. Acompanharam esse entendimento os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. Foram vencidos o relator Edson Fachin, além de Luiz Roberto Barroso, a presidente do STF, Rosa Weber, e Carmen Lúcia, que julgavam improcedente o pedido. O advogado e professor de Direito Público, Frederico Afonso, comenta a votação do plenário virtual da Suprema Corte Brasileira. E liberou-se, então, que os juízes possam julgar casos aí que tenham parentes, né, ao arrepio, então, contrário ao inciso 8 do artigo 144 do Código de Processo Civil. Mesmo com a decisão do STF, juízes continuam impedidos de julgar processos de escritórios que tenham em seus quadros cônjuge ou parente. Mas eles podem julgar ações desses escritórios que estejam representados na ação por outras bancas de advogados. Afonso aponta os possíveis impactos do julgamento do Supremo. Então você tem vários casos concretos que você vai acabar limitando de fato o exercício da profissão do advogado. Em cidades menores, o advogado pode ficar limitado no exercício da sua profissão. Um juiz pode se declarar impedido pelo escritório da esposa, passando por um outro colega ali da mesma turma, né? Mas como isso ficaria, por exemplo, já no STJ, que são 33 ministros, como isso fica num Tribunal de Justiça, é muito comum você ter ali um desembargador e um ministro que, após a sua aposentadoria, em que pese ele entrar ali numa necessidade de quarentena, ele tem o seu sobrenome num escritório. No STF, a regra examinada tem relação com itens que podem ser julgados por Zanin, que era sócio da esposa, a advogada Valesca Teixeira Zanin Martins, e outros ministros que têm esposas e filhos na advocacia, casos de Mendes,
Toffoli, Moraes, Fux, Barroso e Fachin. Em nota, a Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, disse que a legislação atual é inexequível e deixa os magistrados dependentes de informações de terceiros. A ação julgada pelo STF em plenário virtual foi proposta pela AMB em 2018 e pede a inconstitucionalidade da regra prevista no Código de Processo Civil para o exercício da magistratura. Até o fechamento desta reportagem, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, não havia se posicionado oficialmente sobre a decisão do Supremo. A Procuradoria-Geral da República, PGR, defendeu a constitucionalidade do dispositivo do Código, assim como a Advocacia Geral da União, AGU, que destacou a contribuição da regra para a proteção da imparcialidade do magistrado. O impedimento surgiu em 2015 para evitar qualquer ação tendenciosa dos juízes. Frederico Afonso demonstra preocupação com o teor da resolução do STF. O judiciário ele tem que se preocupar pelo cumprimento da lei. Eu não consigo ver, nesse recorte menor, uma grande mudança significativa. Eu acredito que essas questões devam chamar mais atenção nos grandes escritórios de Brasília. Não acredito que seja uma decisão mais popular ou uma decisão aí que vai melhorar a imagem tão desgastada já do Poder Judiciário brasileiro. E olha só, todas as pessoas que estavam presas em um teleférico no Paquistão foram resgatadas. A operação durou mais de 15 horas. De acordo com o primeiro-ministro interino do Paquistão, Anwar Hakaka, crianças e um professor foram resgatadas com sucesso e com segurança. Kakar também destacou em um post nas redes sociais o grande trabalho em equipe realizado pelos militares, departamentos de resgate, administração distrital e também pela população local. O esforço de resgate paralisou o país com paquistaneses amontoados em torno de aparelhos de televisão, enquanto a mídia local mostrava imagens de um socorrista pendurado em um cabo de helicóptero perto da pequena cabine, com as pessoas a bordo apertadas umas nas outras. Um professor da região disse que cerca de 150 pessoas fazem diariamente a perigosa viagem de teleférico para a escola, devido à falta de infraestrutura de transporte na área. Autoridades paquistanesas determinaram o fechamento de vários teleféricos que estejam há muito tempo sem manutenção. 10 pessoas morreram em um acidente parecido em 2017, próximo da capital do país, Islamabad. E a Índia se tornou, nesta quarta-feira, o quarto país a pousar uma nave na Lua. Confira. Pontualmente às 9h34, a Índia surpreendeu e se firmou como o primeiro país a efetuar um pouso suave na Lua em uma área nunca alcançada em solo lunar. O país marcou a história com a missão chamada Chandrayaan-3. A missão deve consolidar o status da Índia como uma superpotência global no espaço, ao lado dos Estados Unidos, China e da antiga União Soviética. Fato considerado surpreendente porque os cientistas acreditam que na região em que aconteceu o pouso há depósitos de gelo de água. A expectativa, então, é que essa água congelada em crateras sombrias poderá ser convertida em combustível para foguetes ou mesmo em água potável para futuras missões tripuladas. O primeiro-ministro Narendra Modi, que está na África do Sul participando da reunião do BRICS, comentou o feito. Ele disse, abre aspas, nenhum país chegou lá antes. Com o trabalho duro dos nossos cientistas, nós chegamos lá, fecha aspas. O evento foi transmitido ao vivo pela Agência Espacial Indiana. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!